E aí, pessoal, como é que tá todo mundo por aí? Todo mundo ansioso com a apresentação, com o maior evento de bots do Brasil, Bots Brasil, é um prazer estar aqui. Esse evento que foi cuidado com, cara, cada detalhe, né, todo o time, quando você está no back-office, você vê o cuidado e carinho que foi em cada apresentação, cada parte do evento. Obrigado demais, time do Bots Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre abordagens híbridas para a construção de bots inteligentes. Meu nome é Daniel Martinez, sou Tech Lead de Inteligência Artificial da MRV. Então a gente vai contar um pouquinho da história, como que é isso dentro da MRV, como que a gente fez lá na MRV para construir a MIA. Passar um pouquinho a agenda, a gente vai começar ali numa introdução, falar um pouquinho do case, passar pelas metodologias, a organização, os players que a gente avaliou. Quando a gente fala de abordagem híbrida, significa que a gente utiliza mais de um player, né? Mais de uma tecnologia, mais de um serviço, mais de uma metodologia. A gente casa isso para poder trazer para o usuário, o cliente, o prospect, a melhor experiência possível. E a ideia aqui é a gente trocar um pouco essa experiência hoje. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Mia. Ela está aqui e onde vocês estão, né? Essa é uma provocação. A ideia é questionar um pouco, saber se a maioria aqui do pessoal já constrói chatbots, já teve algum contato com a aplicação, muito provavelmente sim, né? O evento ele é bem direcionado para pessoas que já teve algum contato, ou já teve curiosidade, ou quer conhecer, quer iniciar nesse mundo. Então, é essa provocação. E qual que é o resultado da Mia? Tá? Ela foi lançada, a Persona Mia, em agosto do ano passado, mas antes disso, a gente já trabalhava com chatbots inteligentes desde 2017. Tá? No maio do ano passado, até agora, a gente já teve aí a introdução de mais 2 bots em produção, assistência técnica, renegociação. A gente teve também um case super legal com os prospects, onde a gente teve um retorno aí de mais de 15 milhões em economia de otimização operacional. Claro, chatbot 24/7 disponível para o atendimento dos clientes, prospects, e de 2020 até agora a gente já ganhou 5 prêmios, né, reconhecimento externo, né, da excelência da MIA. Quais canais que a gente hoje atende? WhatsApp, telefone, Messenger e web. A gente tem uma interface web. O mercado, gosto sempre de trazer aqui um pouco a respeito da pesquisa muito legal, que sai todo ano, Panorama Mobile Time, mapa ecossistema de bots. Então, a gente sai de 8 mil bots desenvolvidos na pesquisa para 101 mil bots desenvolvidos em 2020. Um crescimento aí absurdo. Algumas previsões do Gartner falando que a IA, os chatbots, eles estão tornando mais acessíveis a aplicação de inteligência artificial para as empresas. Isso é muito bacana. Você vê que o Gartner ele sai de uma previsão de 5% a 20% no ano para 20% a 50% de adoção, né, para penetração de bots nas empresas. Então, cara, é um mercado em plena expansão. Beleza, Daniel, você falou um pouquinho aí da MIA, de alguns resultados, do mercado, mas como que vocês construíram isso e o que isso tem a ver com a abordagem híbrida? A gente começa em híbrido na metodologia e organização, certo? Então, a gente trabalha em times multidisciplinares, squads, rodando ali o DevOps, orientado a OKRs e com o framework Scrum, né? A metodologia, na verdade, um framework ágil. Então, isso aqui já começa a ser híbrido por aqui. Formação do time multidisciplinar, aí a gente vai falar de curador, desenvolvedor, PO, squad leader, né? Todo esses perfis dentro de um mesmo time.
Então, beleza, a gente saiu lá de 2017, onde a gente começou com uma POC ali pequena, né, com, na época, Maria Rosa atendendo internamente, né, com 2 bots. Começou a Maria Rosa atendendo o Helpdesk, depois a gente fez uma POCzinha com os clientes, né, e no modelo antigo. A partir de 2019, a gente já tem, né, institucionalizado os OKRs, a primeira squad da MRV. Então, o primeiro squad foi o squad do comercial, com a Mia, a utilização do DevOps e o Scrum disseminado. Em 2020, e 2020 e 2021, agora nós temos 3 squads focados, né, na utilização, na evolução e desenvolvimento da MIA, né, dos bots especialistas e orquestrador. Então, nós temos 7 chatbots em produção e 11 pessoas falando só do time de desenvolvimento, sem considerar o time de negócio nesse caso. Então, beleza, a gente viu o que a Mia alcançou, a gente viu um pouco de metodologia, e agora eu não estou entendendo por que tem esse universo aqui na nossa frente, né? Essa constelação. É um pouco do ambiente da MRV. Quando a gente fala de uma constelação de sistemas, é bem próximo disso mesmo. Nossa arquitetura ali tem muitos microserviços, utilizamos muito SaaS, microserviços, APIs. Tem legados? Tem. A gente tem um ambiente muito diverso, é uma empresa que trabalha com diversos sistemas, e aí precisa interagir. Então, o bot também interage com esses sistemas. De uma forma bem macro, a arquitetura específica do bot, a gente trabalha, né, com interfaces, né? Então, a gente tem web, a gente tem message, a gente tem WhatsApp. A MIA aqui representada é onde existe o back-end, ali desenvolvido em .NET. E aí, as interações da MIA com o Watson Assistant, né, passando ali pelo Watson Assistant para poder fazer a parte do NLP, Natural Language Processing. Se for áudio, a gente manda para um serviço do Google, Speak to Text do Google, e transbordo humano para um sistema, integração com o legado, bots especialistas. Então, essa é uma arquitetura muito macro. Pô, Daniel, mas por que vocês utilizam IBM Watson, Azure, GCP? Cara, por que isso? Né? É aí que entra a parte legal. Então, a gente trabalha, né, com DevOps ali dentro do Azure, né, no Azure Pipelines. Então, o engenheiro, o desenvolvedor, ele faz ali o desenvolvimento, aprova um pull request, manda para a pipeline, tem aprovação para a publicação da pipeline, a gente mede em tempo real com Azure Application Insights. Então, um pouco aí do back-end, como que está estruturado. Então, back-end dentro da Azure, primeira plataforma. Beleza, e a parte cognitiva, que é aqui a gente está falando de inteligência artificial. Até agora, eu vi ali que vocês utilizaram só um pouquinho, uma coisa aqui, uma coisa ali. Tá, vamos lá, vamos começar pelo Watson Assistant, que é uma plataforma que a gente utiliza na MRV para poder construir a MIA. Tá? Tem um case aqui legal, se alguém tiver com o celular à mão, só apontar. Então, aqui eu não vou falar, nesse case, de aspectos de funcionalidades, tá? do Watson Assistant. Eu vou falar exclusivamente da parte cognitiva. Então, nós avaliamos a parte cognitiva, e aí a gente considerou Alexa Toolkit, Dialogflow e Watson Assistant. Como que foi esse experimento? Classificamos um conjunto de dados, manualmente ground truth. Eu fiz um script em Python para poder criar essas intenções em cada uma dessas plataformas. Depois rodamos o teste com outro conjunto de dados. Então, a gente tem um conjunto de dados para o treinamento e um conjunto de dados para teste, para poder validar. Depois desse conjunto de dados de teste rodado em cada uma das plataformas, peguei o resultado, fiz uma regressão
logística para poder comparar se existia, fazer uma inferência, se existia diferença estatística entre cada uma das plataformas para cada uma das intenções. Como que está estruturado o experimento? Tá? Então, a gente começa aqui dividindo por tipos de intenção, certo? Então, eu tenho a intenção agradecer, cumprimentar e xingar. E solicitar a segunda via e renegociar. Agradecer, cumprimentar e xingar fazem parte de uma classe de intenção, que são intenções genéricas. O que são intenções genéricas? São intenções que, independente do bot que você vai construir, é necessário que você tenha essas intenções. Sim, você pode até construir um bot inteligente sem essas intenções, mas, cara, é meio trivial, né? Então, agradecer, o bot precisa entender o que é um agradecimento. Cumprimentar, a mesma coisa. Xingar é importantíssimo saber, né, quando uma pessoa está frustrada ali, né, a pessoa está xingando. Então, isso é super importante. E o que são classes de intenções específicas? É uma intenção dentro de um contexto específico, no caso aqui, um contexto financeiro, onde a gente tem solicitar a segunda via e renegociar. Conjunto de treinamento, que eu falei com vocês, é a base que a gente utilizou para treino. Então, a gente criou 30 interações das intenções genéricas para cada intenção genérica. Então, 30 interações para cada intenção genérica. Então, no caso aqui, 90. E 50 interações para as intenções específicas. Solicitar a segunda via e renegociar. Depois disso, a gente rodou o conjunto de teste com 30 interações em cada uma dessas intenções. A ideia aqui era o seguinte: será que existe diferença entre as plataformas, né, entre classes de intenção? Então, eu tenho, por exemplo, uma classe de intenção genérica para as plataformas Dialogflow, Watson Assistant e Alexa Toolkit. Existe um tipo de diferença? A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Começando com uma análise descritiva, a gente percebe que, no caso de solicitar a segunda via, a gente teve aqui o Dialogflow batendo 80% de entendimento, de classificação correta. A Alexa Toolkit, o Alexa Developer Console da Amazon, próximo dali, né, por volta aí de 77%. E o Watson Assistant foi um pouco melhor, no caso, 83%. Para renegociar, que é uma outra intenção específica, nós vemos que o melhor foi o Dialogflow. A Alexa teve o pior resultado nesse caso e o Watson Assistant ficou no lugar. Então, aqui a gente está dentro do bloco de intenções específicas. No caso das intenções genéricas, a gente percebe que o Watson Assistant ele foi melhor em todos os 3 casos. Certo? Beleza, Daniel, mas isso, por enquanto, é descritivo, né? Cadê a parte da inferência? Então, a gente vai falar um pouco da inferência aqui, segregado pelo nível. Então, a gente está falando de um nível genérico e de um nível específico, os 2 níveis. Começando com uma comparação. Ah, Daniel, por que usou uma regressão logística? Pelo tipo de problema. Então, na regressão logística, você tem uma característica que se adequa bem a variáveis respostas dicotômicas. No caso aqui, acertou ou não, que foi a classificação que foi feita. Né? Se foi acertado, ou se classificou da forma correta, ou não. E somente em português BR e somente nesses casos. Tá? Então, é esse o contexto. Dialogflow, Alexa. A gente percebe que teve uma diferença, né, de 0,36, então você faz a diferença, porque comparado o Dialogflow com a Alexa, existe uma odds ratio de 0,36, que é significante ao nível
de 5%. O que é odds rate? É a chance de acerto que é maior do Dialogflow do que a Alexa. O Watson Assistant para Alexa, 3,74, ou seja, com o Watson Assistant, para a intenção genérica, dentro do nível genérico, eu tenho uma chance de acerto, uma odds ratio de 3,74 e é significante ao nível de 5%. O Watson Assistant com o Dialogflow foi onde houve maior distância, com uma odds ratio de 10,28, uma chance de acerto maior 10 vezes, no caso do Watson Assistant, significante ao nível de 5%. Beleza, Daniel. E agora, para o nível específico, como é que foi isso? Nós vimos ali que houve uma diferença. Realmente houve uma diferença. No entanto, essa diferença não foi evidenciada, né, ao nível de significância de 5%. Então, essa diferença ela não é significante a esse nível. Então, para o nível específico, naquelas duas intenções, sem negociar e solicitar a segunda via, não existe diferença. Beleza. Então, aqui a gente já viu uma abordagem híbrida para a compreensão do NLP. Então, ali a gente avaliou, né, alguns players, Alexa Toolkit, da Amazon, Dialogflow, do Google, o Watson Assistant, da IBM. Agora a gente vai ver uma outra parte que é importante, que é a parte do STT. Muito provavelmente vocês já estão habituados com essa sigla, né? Speak to Text é a conversão de áudio, de voz, né, de fala para texto. Então, a Mia também tem essa funcionalidade. E como que a gente escolheu essa funcionalidade? Comparando. A gente analisa os players, né, que tem mais interface ali com a nossa arquitetura, e a gente testa. Como é que foi esse teste? Separamos Azure Speech to Text, Google Cloud Speech to Text e IBM Watson Speech to Text. Pegamos esses três casos, as referências estão aí, todos para português BR. Também lançamos um case bem legal, né, a respeito dessa funcionalidade da Mia. E aí, esse case, ele foi conduzido, inclusive pela arquiteta do núcleo, a Carol Lobato. Foi muito massa, foi muito legal ver essas diferenças. Primeiro, começando a diferença o tempo de execução para fazer essa transcrição. Então, imagina que você tem um áudio de 1 minuto, beleza? E aí, aqui a gente está medindo quanto tempo demora para essa transcrição. No caso do Google, um áudio de 1 minuto, de exemplo, demoraria aí por volta de 37 segundos. Né? Na verdade, ele demoraria menos, né? Demoraria aí 20 segundos, certo? No caso da Azure, demoraria 1 minuto, 1 minuto e 3. Né? No caso da IBM, demoraria aí quase 1 minuto e 10. Então, o tempo de transcrição do Google foi menor. E aí a gente utilizou um algoritmo de comparação. Então, a gente classificou 50 áudios manualmente, a gente descreveu manualmente, e aí testamos essa similaridade para a transcrição da máquina. Utilizamos esse algoritmo, a referência, e aí a gente teve os seguintes resultados, e dividimos entre áudios pequenos, ou seja, menores que 10 segundos, e áudios grandes, maiores que 10 segundos. Para os áudios pequenos, o melhor aqui a gente viu que foi o Google, com 83%. No caso dos áudios grandes, também foi o Google, com uma média ali acima de 80%. Azure em segundo lugar, e no último lugar ficou o serviço do Watson Speech to Text. Então, a gente viu que o NLP, a parte dentro da construção da plataforma de desenvolvimento de chatbot, a gente viu que o Watson Assistant foi melhor. Agora, a parte de STT, a gente viu que o do Google foi melhor. Não sei se vocês estão se sentindo assim, mas, cara, na hora que eu vi isso, falei, caramba, a gente parte de algumas hipóteses
e essas hipóteses a gente consegue testar para poder utilizar, né, o que existe melhor ali entre os mundos. E pensando numa conclusão, né, num passo a passo de como que a gente chega, o que a gente avalia, porque esse, lembrando, é o caso no nosso contexto, certo? É um caso para o português BR, no caso do Speak to Text, né, a versão que foi utilizada, né, as versões padrões sem alterações, né, você tem a opção também de alterar o modelo. No caso da comparação entre as plataformas, a versão do motor que foi utilizado foi uma versão do final do ano passado, então pode ser que tenha mudado alguma coisa. E outra questão é a facilidade e skill do time em desenvolver determinada plataforma, né? Porque você não vai mudar de plataforma só porque teve um resultado melhor ali, sendo que o resultado a diferença pode ser pouca. Às vezes você usa muito mais intenções específicas do que genérica, e aí não faz sentido. Então precisa avaliar caso a caso, questão financeira, usabilidade, know-how mesmo. Então, se eu puder deixar aqui meus 5 cents, né, de contribuição, eu acredito que, pensando, né, em começar, pô, Daniel, e agora? Tá, beleza, você me mostrou algumas coisas legais, né, que vocês utilizam várias tecnologias, vários ambientes, vários frameworks, várias metodologias. E eu aqui, minha realidade, eu estou aqui na minha empresa, ou eu estou querendo estudar, ou eu estou querendo começar a desenvolver chatbots. Primeira dica, começa de onde está. Não cria aquele plano mirabolante. Pô, cara, eu vou construir uma plataforma que vai atender, que vai ser um outro Google Assistant. Cara, começa pequeno, né? Comece de onde você está, com o que você tem às mãos. Porque, de fato, as certezas são quase que mínimas, né? Para não falar nenhuma, né? O que existe são hipóteses. Então, você começa de onde está, começa a validar, né, hipóteses, começa a testar, no caso ali vocês viram, né, avalia uma ferramenta, avalia outra ferramenta. A ideia é errar rápido, pequeno e barato. Dessa forma, a ideia é evoluir na mesma velocidade. Então, erre rápido, pequeno e barato e evolua na mesma velocidade. Se você começa de onde você está e cria as hipóteses, testa, viu que deu errado, cara, evolui rápido. Não pode ficar só errando, porque aí também, né, você não aprende com erro. A ideia é evoluir. E aí você cria um ambiente orientado ali a valor, né, sem levantar bandeira. Aqui a gente usa só IBM, ou aqui a gente usa só Google, ou só Azure, ou só Oracle, ou só open source, só Rasa, que os caras também estão fazendo um trabalho incrível. A ideia não é essa, a ideia é conhecer, né, avaliar dentro do seu contexto o que é melhor. Dessa forma, cara, a gente consegue tirar insights, consegue entregar uma experiência melhor para os usuários, que no fim do dia é o que a gente quer. A gente não quer que a pessoa entre no seu bot e fique, pô, não entendi, ou fique frustrado. É a última coisa que a gente quer. A gente quer que a pessoa seja atendida, que tenha uma experiência fluida e humanizada. É essa a ideia. Agradeço demais todo o time. Obrigado pela oportunidade e nos vemos na próxima. Um abraço.